Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje, cheio de notícias. Vamos falar sobre empresário, amigo aí do Levinciano, que pode estar contratando aí um ex-jogador do Flamengo para o Vasco, pessoal. Também vamos falar sobre o Balotelli. O Levinciano falou que o jogador quer vir jogar no Vasco. Será, pessoal, que isso vai acontecer? Também vamos falar sobre um jogador emprestado ao Guarani que está voltando ao Vasco. E também vamos falar sobre o Campelo, falando da reintegração aí do Bruno César, e tudo caminha bem e pode ser que o jogador, assim que voltar aos treinamentos, seja reintegrado. E para fechar, vamos falar aí da renovação do Ricardo Graça. Ontem a gente falou sobre o contrato do jogador se encerrando, ele poderia sair de graça, mas o Campelo falou que ele já está aí encaminhando a sua renovação com o garoto. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Bom, pessoal, o Campelo falou aí sobre a renovação do garoto Ricardo Graça. A gente trouxe aqui no vídeo de ontem falando que o jogador poderia sair de graça aí para qualquer outro clube, tanto do Brasil quanto do exterior, poderia assinar um pré-contrato. O seu contrato vence agora em janeiro de 2021. A partir de julho, ele estaria aí já livre para assinar com qualquer outro clube. O Campelo já deve ter ficado atento a isso e já deve ter iniciado as conversas para renovar o contrato com o jogador. Ele disse em uma entrevista que a negociação encaminha bem e que tudo pode aí fechar positivo para o Ricardo Graça ficar no Vasco. O Campelo também falou sobre a reintegração aí do Bruno César. A gente falou que também nos vídeos anteriores de que o Antônio Lopes dava a entender que o jogador iria voltar sim ao elenco principal do Vasco, e agora o Campelo diz que o jogador está tentando um acordo com o Vasco e tudo caminha bem para que tenha um desfecho positivo e o jogador volte a treinar aí com o elenco principal do Vasco. Bruno César, que como todo mundo já sabe, foi afastado aí desde o início da pré-temporada lá com Abel Braga pelo próprio Campelo, e agora vai reintegrar o jogador. Pessoal, pelo jeito não vai contratar mais jogadores, né? Tanto que tá pedindo aí a volta do Bruno César, e deve ser difícil a situação do Vasco agora com essa crise aí financeira e também por conta da pandemia do coronavírus. O Vasco não vai ter vida fácil e vai ter que utilizar o que tem mesmo no elenco. A gente vai sofrer nessa temporada assim que voltar aos jogos, caso esse time não contrate, caso o Vasco não contrate mais reforços. A gente precisa de laterais, precisa de um primeiro volante e precisa de atacante de lado. A situação difícil e para pouco dinheiro que o nosso clube tem no momento. Vamos ter que torcer aí pelo Bruno César mais uma vez, pessoal. É difícil o torcedor vascaíno apoiar o Bruno César depois do que a gente viu ele vestindo a camisa do Vasco, depois do que ele jogou. Bem difícil. Mas é o que temos para hoje e parece que a diretoria vai dar essa nova oportunidade para o Bruno César. Ele também deve ter entrado num acordo, já que num primeiro momento ele não aceitou o acordo proposto pelo Vasco, queria pagar os seus direitos de imagem atrasados somente em 2021 e voltaria ao elenco aí a treinar com o elenco. Ele não aceitou, ficou afastado. O Cláudio Vinck voltou aí com o elenco do Vasco por ter aceitado essa condição do Vasco, e o Bruno César ainda não aceitou. Mas não existe nada de concreto e vamos aguardar aí, assim que voltar ao treinamento, se o Bruno César vai estar junto com os jogadores. Bom, pessoal, lateral direito Rafael França, que estava emprestado ao Guarani de São Paulo, voltou aí para o Vasco. O jogador foi devolvido após o término aí do Campeonato Paulista, ou do não término, né? Terminou seu contrato lá, ele voltou para o Vasco. O jogador que veio da base ficou um bom tempo treinando com o elenco principal do Vasco, mas não teve nenhum tipo de oportunidade. E estourou aí a sua idade na base, não tinha como ele descer novamente e foi emprestado para o Guarani. Agora ele retorna ao Vasco por conta aí também dos problemas que o Vasco vem tendo com laterais, mas o Rafael França eu acho que tem pouco espaço no Vasco, que já tem aí agora o Pikachu e o Cláudio Vinck que voltou aí a treinar com os jogadores do Vasco, né, o elenco principal, e também tem um Caio Tenório, né, que recém subiu da base, que na minha opinião é mais jogador do que o Rafael França. Eu acho que o Vasco deve reemprestá-lo para algum outro clube para disputa da Série B ou também aí talvez da Série C. Vamos aguardar ver quando vai voltar ao futebol para ver se o Vasco vai reemprestar o jogador. Bom, pessoal, o empresário Fábio Cordella estaria aí quase fechando o negócio para trazer o zagueiro Samir para o Vasco.
jogador revelado no nosso maior rival Flamengo, está jogando atualmente na Itália, lá na Udinese. Jogador de 25 anos, poderia vir aí para o Vasco para ser um zagueiro aí titular na próxima temporada. Apesar dele ser canhoto também, jogar na mesma posição do Leandro Castan, eu acho que eles iriam disputar a posição ou até mesmo, quem sabe, jogar juntos. Jogador muito bom, na minha opinião, acho que seria um bom reforço aí para a próxima temporada, mas tudo isso é como a gente sempre está falando aqui, pessoal, só se o Levinciano for eleito presidente. Inclusive eu fiz até uma enquete aqui no nosso canal, aqui na comunidade aqui do nosso canal, e tava lá o Levinciano como favorito para ganhar aí as eleições do Vasco, segundo aqui os inscritos aqui do nosso canal. Teve 77% aí dos votos, em segundo colocado ficou o Brant com um pouco mais de 17%, eu não me recordo, e atrás dele o Campelo ficou na frente do Fred Lopes, pessoal, é inacreditável. O Fred Lopes vai ter pouquíssimos votos aí na candidatura do Vasco. Bom, e esse projeto aí do Levinciano que a gente está falando aqui todos os dias, eu acredito que os outros canais também estão falando, o Levinciano tem aí essa ambição de tentar trazer o Vasco para rivalizar com o nosso maior rival e também voltar a ganhar títulos, né, pessoal? Esse é o foco principal dele, o que ele vem sempre abordando aí nas entrevistas, e ele também está querendo trazer o Balotelli para o Vasco, né, pessoal? A gente falou aqui disso já há algumas semanas e pode ser que o Balotelli queira mesmo vir para o Vasco. O segundo Levinciano, o próprio jogador disse que tem um grande interesse em vir jogar no Brasil e vestir a camisa do Vasco. Surgiu aí na BID um interesse, um possível interesse do Flamengo para ser concorrente aí do Vasco para contratar o Balotelli, mas a princípio parece que o Levinciano foi o único que entrou em contato aí para contratar o jogador. E, inclusive, disse que não vai deixar o Flamengo contratar ele, que ele já é do Vasco. Será, pessoal, que isso vai acontecer mesmo? Será que o Balotelli vai ser aí um primeiro reforço anunciado, como prometeu o Levinciano em uma entrevista? Falou que essa semana poderia já fechar negócio aí com o jogador e anunciar para o torcedor. Será que isso é verdade ou será que é só papo para ganhar voto? Vamos aguardar aí para ver se o Levinciano vai ser eleito. Eu acho que tudo encaminha para que ele seja eleito presidente do Vasco e que o ano que vem, em 2021, ele mude essa cara do Vasco. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Não tem como a gente querer o mal do Vasco, querer que o candidato que assumir a presidência destrua o Vasco. A gente nunca vai querer isso. É que o presidente de 2021 coloque o Vasco lá no topo, que é onde ele merece, que o Vasco volte a ser competitivo, ter um time bom aí para as competições internacionais, que consiga títulos da Libertadores, títulos aí brasileiros, que é isso que é o sonho do torcedor vascaíno. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo aí sobre esses jogadores aí que podem vir junto com o Levinciano, né? O Balotelli e também aí o Sami, zagueiro. Também fala aí sobre o Rafael França, que voltou de empréstimo do Guarani, se você reaproveitaria esse jogador. O Ricardo Graça, que está em um processo de renovação com o Vasco. Se não entrar no acordo, o jogador poderá sair de graça, hein, pessoal? E também o Bruno César, que está voltando aí ao elenco principal do Vasco. Tudo indica que assim que voltar aos treinos, o Bruno César vai ser reintegrado. Bom, pessoal, é isso aí. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!